Fala galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano para um vídeo hoje mais tranquilo, mais sereno, mais calmo, um vídeo mais relaxado. Afinal de contas, o Coringão ganhou o jogo de hoje contra o Mirassol. O Corinthians fez uma excelente partida, o Corinthians dominou o jogo, foi uma partida maravilhosa do Corinthians? Não foi uma partida maravilhosa do Corinthians, mas foi uma partida que o Corinthians sofreu um controle do Mirassol. O Mirassol teve mais a posse de bola, o Mirassol rondou mais a área do Corinthians durante praticamente os 90 minutos do jogo, mas o Corinthians não teve nenhuma bola no seu gol que gerasse um perigo, um susto tão grande assim e que fizesse o Hugo Souza trabalhar. Não aconteceu isso. E do outro lado, o Corinthians chegou pouco, mas quando chegou, foi extremamente eficiente para fazer os seus 3 gols, conseguir uma vitória que dentro de casa não acontecia há 7 jogos, eu acho, se eu não estiver enganado, a esse período, assim, há muito tempo. Soma 3 pontos fundamentais para dar um ânimo para esse time. Para agora, vindo a pausa para a data FIFA, o Dorival conseguir trabalhar um time que vem de uma vitória dentro de casa, com apoio da torcida, com o Yuri Alberto participando do jogo, participando do primeiro, fazendo o segundo e dando uma assistência para o terceiro gol, partidaça do Yuri Alberto hoje, eu achei pelo menos. Então assim, importante vitória. Se o desempenho não foi uma maravilha, se o desempenho não foi absurdo, o resultado foi fantástico, vencendo um bom time do Mirassol hoje na Neoquímica Arena. É o que nós vamos falar sobre o jogo de hoje aqui no canal. Rapaziada, quero pedir para vocês se inscreverem, deixarem o like, compartilhar o vídeo com seus amigos. Deixem nos comentários o que vocês acharam do jogo de hoje, ajuda a gente a fazer com que o canal bata a próxima meta que eu coloquei, que é a meta dos 400 inscritos aqui no canal. Ajuda a gente aí, vamos para cima nessa batalha que é fazer o canal crescer e crescer muito. Pra gente falar do jogo, claro, a gente tem que falar do seguinte: Coringão, no meio de semana agora, veio daquele jogo absurdo contra o Internacional, algo que fez com que a partida de hoje, dentro de casa, contra o Mirassol, se tornasse ainda mais imprescindível os 3 pontos. Só que quando você olha do outro lado, não é um Mirassol qualquer. Não é um Mirassol que há, sei lá, 2 anos, 3 para trás, o Mirassol jogando contra o Corinthians em qualquer competição, dentro ou fora de casa, era obrigação do Corinthians ganhar. Esse Mirassol de hoje não é isso. Esse time do Mirassol de hoje é um time com uma porrada de jogador que ninguém conhece, um treinador que ninguém conhece, mas é um time extremamente bem treinado. É um time que, desde lá do topo da sua administração até dentro do campo, é extremamente bem organizado. E a gente consegue ver isso dentro de campo. O Mirassol hoje joga um futebol melhor do que o futebol que o Corinthians joga. O Mirassol hoje trabalha a bola, tem o fluxo de jogo dele muito bem definido. E deu para ver no jogo de hoje. Talvez se o Mirassol tivesse ali uns 2 caras de área, um cara de finalização de jogada melhor, fosse um time ainda mais perigoso. Mas sorte a nossa que eles não tinham isso na partida de hoje. Eu nem sei se tem no elenco, enfim. Não estamos aqui para ficar falando do Mirassol. Mas o que aconteceu na partida foi: o Mirassol teve a posse de bola, tanto no primeiro tempo, quanto no segundo tempo. O Mirassol foi quem controlou a partida. Durante grande parte do jogo, o Corinthians se fechou, se recuou. Claro, muito disso porque o Corinthians abre o placar cedo na partida, então tinha vantagem. Era óbvio que o Corinthians ia dar a bola para os caras. Mas o Corinthians ficou retraído, tentando explorar contra-ataques. E foi um jogo que, assim, foi uma maravilha? Não foi uma maravilha, como eu já disse. Foi um jogo em grande parte feio. O time do Corinthians cansou, o time do Corinthians pesou, o time do Corinthians se viu em muitos momentos sem conseguir sair com a bola, mas que no final das contas o placar resulta em 3-0 para o Corinthians.
E esse resultado começou com um pênalti. Pênalti logo aos 13 minutos do primeiro tempo. E como que é o futebol, né, mano? Futebol é maluco mesmo, futebol é da hora, eu gosto de futebol por isso. O pênalti de hoje, cara, ele é claramente um pênalti que deveria ser marcado se tivesse acontecido a mesma coisa contra o Internacional. O puxão de hoje é um puxão que nitidamente atrapalha o atacante. É esse tipo de pênalti que tem que ser marcado. E não, eu não tô sendo clubista. É só você comparar o puxão de hoje com o puxão de quarta-feira no jogo do Internacional, velho. O puxão do Reinaldo é aquele puxão de desespero, é aquele puxão de, mano, se eu não fizer isso, o cara vai fazer o gol. E era o que aconteceu. O Yuri tava inteiro na bola. O cara, o Reinaldo abraça, gira o Yuri e no final da jogada ele tira a mão pra meio que, ó, não fiz nada. Mas nitidamente ele agarrou o Yuri Alberto. Ele atrapalhou. O puxão teve força, teve intensidade, teve movimento pra gerar o pênalti. É esse tipo de pênalti que o juiz tem que dar no Campeonato Brasileiro. Só que o mesmo juiz que deu esse pênalti hoje poderia ter dado aquele do Inter, porque os caras não têm critério. Qual que é a chance desse pênalti de hoje ser marcado e o pênalti de quarta-feira também? São jogadas totalmente diferentes, com pesos de jogada em si, com a força do agarrão e a intensidade totalmente diferente. Então o pênalti de hoje, é claro, tinha que ter sido dado dentro do campo. E o juiz não conseguiu. E aí, só um parênteses. Cara, vocês viram o pênalti que os caras deram no jogo do Grêmio? Aonde que vai parar o futebol brasileiro, mano? Ou os clubes tomam vergonha na cara e falam o seguinte, mano, a gente precisa pressionar a CBF para que ela melhore a arbitragem, mas melhore seriamente, ou o futebol brasileiro vai acabar por causa de arbitragem, rapaziada. Hoje ela prejudicou o Grêmio, quarta-feira prejudicou a gente, amanhã vai prejudicar outro, e vai ficar nesse ciclo, e a gente vai aceitar que toda rodada tenha um erro gravíssimo de arbitragem, e vai ficar naquele, cara, mas pelo menos ela é democrática, ela erra pra todo mundo. A arbitragem ela vai errar, porque tudo se erra, mas esses erros tem que ser menor, tem que ser menos, e se for errar, que erre pelo menos por um padrão, mas que seja um padrão que a FIFA recomende. Não pode ser um padrão que o chefe de arbitragem da CBF tire do toba e fale, é esse aqui. Porque não dá, né, gente? Não dá pro mesmo pênalti que foi dado lá no Rio Grande do Sul na quarta, esse pênalti hoje ele ter a mesma coisa. O pênalti de hoje do Yuri Alberto e o pênalti que o Kaká fez não podem estar na mesma categoria de falta. Não podem. Mas enfim, o de hoje foi claramente pênalti. Sai o pênalti, o que acontece? A torcida começa a gritar Yuri, 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 pro Yuri bater o pênalti. E aí o Yuri meio que tipo, mano, vocês é louco, é? Vou não, pô, tá doido, isso é fora. E só uma coisa que eu queria falar, a bela jogada que chegou até o pênalti, uma bola que chega do lado esquerdo com o Bidu, que fez mais uma bela partida, o Bidu bate essa bola rasteira, o Yuri ia entrando e sofre o pênalti, jogadaça. Sobrou pro Maicon, que eu acho que pode sim ser um batedor de pênalti, tá? Na ausência aí de Garro, de Memphis, eu acho que pode ser o Yuri, o Maicon. Acho um bom batedor de pênalti, acho que pode ser. Na ausência pode ser, bateu forte, rasteiro, o Walter chegou aí nela, mas de qualquer forma não conseguiu fazer a defesa. E aí, tudo aquilo que eu já falei é a cara do resto do primeiro tempo. O Corinthians na frente, se defendendo, o Mirassol tendo a bola, não conseguindo chegar, o Corinthians tentando espetar uma vez ou outra. Gostei da partida do Breno Bidon, gostei da partida do Bidu, gostei da partida do Ranielli, Maicon não foi mal, a defesa como um todo sofreu, mas não sofreu aquele nossa, sofreu a pressão do Mirassol, mas de todas as formas não chegou ao gol. O Yuri participando um pouco do jogo, mas quando participava tentava dar continuidade. Hoje achei que o Gui não conseguiu aparecer tanto como estava aparecendo nos outros jogos. Não foi uma partida ruim, mas foi uma partida apagada do Gui Negão. E no segundo tempo, cara, a pressão do Mirassol continuou a mesma coisa.
a mesma intensidade. O Corinthians continuou se defendendo, continuou se protegendo. Vieram as mexidas, o Corinthians começa a mexer. E aí tem um cara que entrou muito bem na partida, eu achei, que foi o Vitinho. O Vitinho entra bem, entra participando um pouco, e é dele a assistência pro gol do Yuri Alberto, em mais outra bela jogada trabalhada do Corinthians. Uma triangulação entre Bidon, que vira pro... Bela virada do Bidon. Bela virada, se eu não tiver enganado foi o Bidon. Que vira pro Bidu, o Bidu faz uma triangulação rápida com o Maicon, o Bidu recebe de volta, lança na frente pro Vitinho, que dá um passe, meio um cruzamento, meio um chute pra dentro da área, e aí o Yuri Alberto faz um gol que não é fácil, rapaziada. Uma bola forte daquela, naquela altura, uma pancada do Vitinho, não é fácil de fazer. Teve um lance relativamente parecido no primeiro tempo, que o Bidu cruza uma bola forte no alto, que não era pra ser no alto, que o Bidon se atrapalha todo. Dessa vez o Yuri Alberto conseguiu fazer o gol. E como essa jogada com o Bidu pelo lado esquerdo funcionou hoje? No primeiro tempo, várias vezes ele apareceu. O Mateuzinho hoje ficou mais. O Bidu apareceu várias vezes livre pelo lado esquerdo. Várias vezes. No lance do pênalti, no lance do segundo gol. Bela partida do Bidu. E aí com 2-0, o Yuri fazendo um gol, sofrendo o pênalti do primeiro, fazendo o gol do segundo, o jogo estava praticamente acabado, aniquilado ali, finalizado. E aí coube a, infelizmente, o Mateuzinho, o Vitinho, sair machucado. Uma lesão no joelho que não dá pra saber o que é. Ainda bem que tem a data FIFA, então tem tempo pra tratar essa possível lesão, torcer pra que não seja nada mais grave no joelho. Se machucou meio sozinho. Torcer pra não ser ligamento, enfim, que seja precaução. Deu tempo de colocar o Memphis pra ganhar ritmo, pra jogar na Holanda. Entrou o Memphis, participou um pouquinho. Mexeu o Angileri, Rian, botou o André volante, que é um cara que eu acho que tem que ter oportunidades. Moleque da base, moleque bom, moleque que participa do jogo, tem intensidade. E foi dele o terceiro gol. Mais uma jogada, uma jogada que o Corinthians sai rápido, bola lançada pro Yuri Alberto, o Yuri Alberto se atrapalha na primeira, vai na segunda, dá um passe pro meio, e aí num contra-ataque que era Yuri, André e Memphis, o André bate, a bola desvia, 3-0 já aos 48, 49 do segundo tempo, e tá sacramentada a vitória do Corinthians. Por que é uma vitória muito importante pro Corinthians? Cara, vocês sabem que eu gosto de trazer tabela aqui, né? Com a vitória de hoje, o Corinthians soma 3 pontos, chega à 10ª colocação, 33 pontos, 27 partidas, passa o Grêmio, que também tem o mesmo número de pontos, o mesmo número de jogos, mas o Corinthians fica com um saldo melhor. Corinthians, 1 ponto na frente do Internacional, que tem um jogo a menos, jogou hoje, eu acho, e ganhou, mas tem um jogo a menos. E 2 pontos à frente do Ceará, que ainda tem 2 jogos a fazer, deve jogar amanhã, mas é uma vitória que deixa o Corinthians na parte de cima da tabela, 33 pontos, a distância abre da zona do rebaixamento. Corinthians agora tá a 3 pontos do time que tá acima dele, que é o Bragantino, que é o 9º colocado. Então, assim, vencer dentro de casa, vencer um time difícil, esse time do Mirassol é difícil, e vencer de outra forma. O Corinthians não foi brilhante, o Corinthians não foi um time que propôs jogo, o Corinthians não foi um time que massacrou o adversário, mas o Corinthians foi um time que soube se defender, soube recuar, soube se fechar e soube explorar as oportunidades que teve. No primeiro tempo, o lado esquerdo do campo estava livre para o Corinthians atacar. Foi por lá que saiu a jogada do pênalti. No segundo tempo, em jogadas rápidas, o Corinthians chegou até o ataque, chegou até o gol e fez o segundo, o terceiro e conquistou a vitória. Público hoje na Neoquímica Arena apoiando de novo, 38 mil pessoas. Poderia ter um pouco mais, mas enfim, 38 mil é um ótimo número. E é aquilo, né? O fiel torcedor agora com a facial vem facilitando a ida pro estádio e cada vez mais a torcida vai enchendo e assim, a Neoquímica já tá na hora de futuramente a gente começar a fazer projetos para ampliar ainda mais esse estádio, para caber ainda mais pessoas, porque ele se torna pequeno pro tamanho da fiel torcida. Destaques do jogo de hoje, cara, não vou falar para vocês que eu coloquei destaque negativo no jogo de hoje, eu achei que o time foi bem como um todo. Talvez
sei lá, o Martinez, alguma coisa do tipo, mas não acho. Perdão, família. Perdão, rapaziada, deu uma espirrada aqui. Cortei na edição, mas eu dei uma puta espirrada aqui, velho. Destaques positivos do jogo, coloquei o Ranieri, coloquei o Biduzinho e coloquei o Yuri. Participar de 3 gols e não estar nos destaques positivos do jogo é pesado, é difícil, né? Tomara que o Yuri retome a confiança, consiga jogar e consiga entregar bom futebol. Rapaziada, é isso. Vamos tentar voltar essa semana aí pra falar de assuntos mais importantes do dia a dia do Corinthians, assuntos do dia a dia em si. Tá fervendo as notícias de investigação de Ministério Público, o nosso presidente que é mais do mesmo, enfim, a gente volta pra falar sobre isso. Agradeço demais, não se esqueçam, rapaziada, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem o vídeo, um forte abraço e vai Corinthians!